Bíblias em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Vamos continuar ouvindo a voz do Senhor falando ao nosso coração. Deus tem uma palavra para a gente, e Ele já tem falado bastante nessa noite. Ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Espírito Santo está falando. E há mais uma direção do Espírito para nós. Caminho mais eficaz para nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aqui estou diante da Tua palavra, da Tua igreja, com temor e tremor, pela responsabilidade de administrar a Tua palavra ao Teu povo. Eu sei que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu sei, Senhor, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Eu bem sei que se o Senhor não falar, minhas palavras são apenas palavras lançadas ao vento. Mas se o seu Espírito Santo falar, a tua palavra encontrará um destino, um refúgio, e ela produzirá fruto, e é esse o meu desejo, pois eu sei que o Senhor falou comigo, e que essa palavra vem do céu para alcançar algumas vidas aqui, em nome de Jesus, assim eu entrego e confio em Ti. Amém. Irmãos, eu achei essa palavra, o Espírito Santo, na verdade, eu orei ontem à noite, pedindo ao Senhor uma direção. E o Senhor me deu a direção em um sonho sobre corrida. E eu lembrei dessa passagem em que o apóstolo Paulo cita no versículo 24 que o atleta, ele corre no estádio. E meditando nessa palavra, eu fiquei pensando na nossa vida. Todos nós corremos. Todos nós vivemos uma correria que só, né? Mas qual corrida estamos correndo? Todos nós, muitas vezes, né? Eu mesmo já falei, falo direto às vezes, com algumas pessoas, quando chega a uma certa hora do dia, tem bastante serviço, e alguém chega e a gente fala, nossa, está uma correria hoje, né? Muitos de nós fazem isso no nosso dia a dia. Às vezes chega atrasado na igreja, por quê? Hoje foi uma correria. Mas todos têm a sua corrida a realizar. E toda corrida é por algum motivo, é por algum propósito, é por algum alvo. Nessa noite, eu gostaria de usar essa palavra do apóstolo Paulo para nós meditarmos nela, para que caia de nossos olhos algumas escamas que têm nos cegado e têm nos feito correr na direção errada. Gastar tempo, força, energia em direções que vão nos levar a lugar nenhum. E muitas vezes, não só vão nos levar a lugares que não produzirão fruto, mas às vezes nos levarão a lugares que nos destruirão. Paulo, nessa passagem, ele
cita algo do seu contexto, da sua realidade lá em Corinto, em que ele estava vivendo naqueles dias. Quando ele fala no versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Ele fala aqui de estádio, no versículo 25 ele fala todo aquele que luta, ele está falando de competição, porque em Corinto, naquela época, havia jogos, havia eventos esportivos e corridas de biga, né? Para quem não sabe, biga é aquele carrinho pequenininho que a gente vê nos filmes lá de Roma, um cavalo e uma pessoa ali em cima daquele carrinho, né? E lutas, tipo boxe, era como se fosse umas Olimpíadas. Aliás, é contemporâneo das Olimpíadas, os eventos que aconteciam em Corinto. Porém, com um contexto religioso, em homenagem a Poseidon, a outras divindades pagãs. Paulo, para atingir melhor as pessoas, ele usa o contexto em que ele está vivendo, para que as pessoas entendessem melhor o que ele quer dizer. E ele diz com propriedade esta verdade sobre aquele que disputa no estádio uma corrida ou uma luta. Ele está correndo atrás de uma vitória por uma coroa, por um prêmio. Porém, esse prêmio é um prêmio momentâneo, é um prêmio que perece, porque ele é um prêmio natural. Mas ele está dizendo que Paulo, por conhecer a palavra e ter tido um encontro com Cristo, agora ele corre, mas não por uma coroa corruptível, mas por uma incorruptível, que não terá fim, uma coroa eterna. Quantas vezes, irmãos, nós estamos na mesma situação? Nós estamos correndo com a nossa vida em direção a alcançar coisas, mas não são as coisas eternas, são coisas naturais. Muitas vezes nós vivemos pelo trabalho, nós vivemos pelas coisas deste mundo, vivemos pelo estudo. Não que isso não seja lícito, não, preste bem atenção no que eu vou dizer. Mas nada nesse mundo pode substituir a nossa vida com Deus, ou a nosso principal alvo, que é a coroa incorruptível, a coroa que nos levará para o céu. O mundo, irmãos, ele está há muito tempo programado pelo maligno, por isso que a palavra diz que o mundo jaz no maligno, para que nós sejamos enganados e cegados, para viver uma vida corrida, deixando de lado as coisas de Deus, para conquistar coisas, deixando de lado as coisas espirituais. E quantas vezes nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de nos dedicar às coisas do Espírito, por falta de tempo, por estarmos cheios de tarefas naturais. Mas, pastor, então eu não posso trabalhar, eu não vou estudar? Não, irmão, há tempo para tudo nessa terra. Debaixo do sol há tempo para tudo. Então nós precisamos entender que nós temos que fazer escolhas. E estas escolhas é que vão destinar, é que vão nos mostrar quem realmente é o principal em nosso coração. Por exemplo, aqui os atletas lá de Corinto, eles corriam, eles brigavam, eles lutavam para alcançar uma vitória terrena. Assim como hoje nós vemos acontecendo no contexto atual, a Copa do Mundo de futebol, os jogadores, eles se preparam, eles se esforçam, se dedicam para conquistar o prêmio principal, que é a vitória, de conquistar a Copa do Mundo, ser campeões. Você vê que só se fala disso, né? Eu tenho certeza que muitos irmãos aí também estão acompanhando, estão aí eufóricos com esses jogos. Mas os
como exemplo para você entender o seguinte, principalmente os jovens, né, que gostam dos esportes. Esses atletas, eles dedicam a sua vida, dedicam o seu tempo para treinar, para preparar o seu corpo, para se condicionar, para estudar as estratégias, as táticas, o adversário que eles vão jogar. Eles gastam tempo, eles gastam muitas coisas, inclusive eles se abstêm de muitas coisas. Quando estão em concentração, eles se abstêm de sair, de festejar, eles se abstêm de certos alimentos para poder ter um corpo saudável, certo? Eles fazem sacrifícios, eles têm disciplina, eles têm foco, eles perseveram por uma coroa, por uma vitória que será marcada para a sua vida aqui nessa terra, que trará fama, que trará com certeza muito dinheiro. Quando os jogadores foram convocados, muitos deles festejaram, né? Alguns até glorificaram a Deus, mas todos se dedicando por um prêmio aqui nessa terra. Veja, irmãos, como que as escolhas do homem levam ele a se dedicar por algumas coisas. E é interessante que nós, na nossa vida espiritual, muitas vezes não nos dedicamos como deveria por coisas espirituais, pelo prêmio que é eterno, que é a vida eterna, que é o prêmio de morar com o Senhor Jesus no céu para sempre. Sabe que isso é uma ilustração interessante para nós fazermos uma análise da nossa vida. O que é mais importante para você? Ser rico, ter um carro, ter uma boa profissão, ter uma boa casa, ou ir morar no céu? Ou agradar ao Pai? Ou alcançar um galardão celestial? Onde está o seu foco, a sua disciplina? Onde está o seu propósito de vida? O apóstolo Paulo usou o exemplo desses jogos. E eu uso o exemplo hoje da Copa do Mundo. Esses jogadores se dedicando, se esforçando lá concentrados para alcançar a vitória e serem campeões. O que eu e você estamos fazendo pela nossa corrida da fé? Quais renúncias estamos fazendo, se abstendo para alcançar as coisas espirituais? Quer fazer um teste se você está mais ligado nas coisas dessa terra do que nas coisas do céu? Por exemplo, se você souber o nome dos 11 jogadores da seleção e não souber o nome dos 11 apóstolos, onde está o teu coração? Por exemplo, se você souber os horários dos Jogos do Brasil e não souber nada sobre a campanha de oração que está acontecendo no WhatsApp, a campanha de Neemias que acabou. Por exemplo, se você se dedica mais ao seu trabalho, aos seus exercícios ou às suas coisas, que são coisas que vão te trazer resultados terrenos, do que se dedicar a vir num estudo bíblico numa terça-feira para aprender sobre as coisas do céu. Nós temos aprendido tanto, irmão, tanto sobre a palavra do Senhor. Nós temos crescido tanto espiritualmente quando nós nos dedicamos a ouvir a voz do Senhor, a aprender as coisas de Deus. Essa não é uma mensagem para dar glória a Deus, para trazer euforia, para trazer avivamento, mas eu, de coração, sei que essa é uma mensagem que veio do céu, quem sabe para trazer cura para a sua vida espiritual, para você entender e abrir os seus olhos para o verdadeiro propósito que você deve ter na sua vida. Sabe que antes já expliquei o contexto da palavra estádio, do porquê Paulo falou isso, nesse versículo 24 e 25. Mas há um outro contexto anterior, o contexto do texto, que começa desde o capítulo 9. Paulo
fazendo uma defesa. Uma defesa, como sempre, ali na igreja de Corinto, porque ele sofria perseguição, desconfiança daqueles cristãos. E ele começa o capítulo 9, se você quiser deixar sua Bíblia aberta aí, dizendo: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós minha obra no Senhor? Por quê, irmão? Porque aquela cultura da igreja de Corinto, a cultura greco-romana, aquelas pessoas valorizavam os líderes, os filósofos, os pastores, os apóstolos, quando eles eram pessoas que se sobrepunham, que se exaltavam diante dos outros. Os filósofos, eles eram homens que eram quase que idolatrados naquela cultura pagã. O apóstolo Paulo veio de forma humilde, como servo, imitando o ensinamento de Jesus. E aí começaram a descredibilizar as palavras dele, até a ponto de não considerá-lo apóstolo. Versículo 2 diz: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A igreja de Corinto foi ganha, foi iniciada pela pregação do apóstolo Paulo. E no versículo 3, ele inicia a sua defesa, a prova disso está no versículo 3, que ele está se defendendo, pois diz assim: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Ele estava sendo condenado, ele estava sendo oprimido, perseguido pela sua maneira de viver, se abstendo de muitos direitos que outros tinham ou traziam para si. Ele diz no versículo 5, por exemplo: não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas, que é Pedro? Ou seja, ele está dizendo: eu não tinha direito de ser casado, de ter uma esposa, de trazê-la comigo para fazer a obra do Senhor? Ele está perguntando. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Muitos irmãos estavam pensando que Paulo pregava ou trazia a palavra por interesses. E isso acontece lá também em 2 Coríntios. Paulo novamente tem que se defender. Versículo 7 diz: quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Versículo 8: digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também mesmo? Versículo 9, ele cita a lei de Moisés. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado de bois? Resumindo, Paulo está fazendo uma defesa bíblica, trazendo argumentos bíblicos, inclusive da lei, de que ele tinha o direito, se ele quisesse, de viver do Evangelho, de receber o salário da igreja. Ele tinha o direito, assim como essa palavra e outras são usadas até hoje para defender o direito dos pastores de serem assalariados para poderem se dedicar à obra. Só que, irmão, Paulo, ele é diferente. Por quê? Porque ele se absteve disso? Não, porque Paulo tinha um time, Paulo tinha um discernimento de espírito. Paulo, ele sabia entender as situações em que ele podia ou não podia fazer as coisas. Paulo já estava sob ataque. Se ele usa o seu direito apostólico para tomar o salário da igreja, ele seria alvo fácil dos condenadores. Diferente do contexto de hoje, que é comum os pastores serem assalariados. Se amanhã ou depois a Igreja Nova Aliança, a diretoria, o conselho, falar: vamos assalariar a pastora Shirley para que ela dedique totalmente à obra. Eu acredito que a igreja vai aplaudir, ninguém vai contestar, porque todos desejam que a pastora se dedique totalmente à obra. Amém ou não amém? Então, é um time, é um discernimento de uma época, de um contexto, né? É a maturidade de uma igreja. Aliás, fica a dica, né? Hashtag vamos.
Mas, naquela situação específica, o apóstolo Paulo não podia fazer isso. Ele tinha o discernimento do Espírito. Mas ele traz a sua defesa, ele explica que ele tinha o direito, e aí no versículo 11, 10 em diante, ele vai dizer assim, versículo 10: ou não diz certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Ele está contextualizando o versículo 9, onde ele cita que o boi que está trabalhando ali para debulhar o trigo, ele é o primeiro a comer, ele tem que comer do grão, né, que ele está trabalhando ali. Então, Deus não está falando de boi, está falando do ser humano. O ser humano, o servo de Deus que se dedica na obra, que trabalha na obra, ele é o primeiro a ser suprido pela obra, né? O versículo 11 diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que muito que de vós, recolhamos as carnais? Está contextualizando. E ele está explicando que ele tinha direito, se ele quisesse. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Aí entra que alguns comentaristas bíblicos falam sobre a situação de Corinto nessa época. Alguns já estavam recebendo o salário da igreja de Corinto. Alguns já estavam usando desse direito. E quem sabe isso gerou por conta da cultura, desprezo por Paulo, por conta da cultura da época. Que era normal que os líderes recebessem alguma coisa. Mas Paulo veio trazendo uma postura diferente, né? Aí uma passagem muito bonita, versículo 12, a parte B, a sequência diz assim: mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho. Essa é a postura de um líder. Assim como a pastora falou agora há pouco na hora das ofertas. Gosta das coisas certinhas na área financeira da igreja e também na vida particular, para que não seja colocado impedimento à pregação do Evangelho por parte dela, para que nada a desabone de pregar o Evangelho. Paulo era essa mesma visão. Ele não queria trazer contenda em área nenhuma, para que nada pudesse ser argumento para desabonar a pregação dele. Até agora, a palavra está vindo só aqui para frente. Mas essa palavra e estes ensinos e este exemplo de Paulo, irmão, eles são para todos nós como igreja. Nós vemos nesse capítulo 9, o qual estamos esmiuçando, exemplos de Paulo de disciplina, de foco, de perseverança, de esforço, de renúncias. Ele renunciou o direito de receber um salário, ele trabalhava para se sustentar. De sacrifícios, de propósitos, de dedicação, serviço, fidelidade, esperança, convicção. Tudo isso são lições que nós temos neste capítulo 9. E o que nós lemos sobre o estádio, sobre o atleta, é apenas a conclusão do texto. E eu estou trazendo para os irmãos o contexto da época, o que Paulo estava vivendo e o porquê ele disse aquela palavra. Ele estava sofrendo ataques e ele abriu mão do direito de ser assalariado para não colocar nenhum tipo de impedimento ao Evangelho de Cristo ser pregado naquele lugar. Versículo 15 em diante, ele começa dizendo assim: mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque, versículo 16, se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Irmãos, o apóstolo Paulo
em tudo isso que nós estamos falando, ele nos traz uma lição sobre este propósito dele, que era alcançar o prêmio. Esse prêmio que ele cita, o exemplo do atleta, o exemplo do corredor, é a coroa eterna da vida eterna. E essa coroa, ela não é, irmãos, conquistada facilmente. Ela exige esforços de nossa parte. E é sobre isso que eu gostaria de abrir os olhos dos irmãos nessa noite, para os irmãos focarem nas coisas de Deus. Tudo que você for fazer nas suas coisas terrenas, faça o seu melhor, estude, trabalhe, conquiste, mas não coloque seu coração nisso, porque tudo isso é passageiro, tudo isso vai ficar, tudo isso vai como pó. Amanhã ou depois você morre, fica tudo aí. Jesus vem, fica tudo aí. Mas as coisas eternas, irmãos, elas são eternas. E há uma coroa para cada um de nós preparada. E a quantidade de pérolas que estarão nelas são as nossas obras aqui nessa terra. Este texto não está falando de salvação, porque a salvação não vem por méritos nossos, conforme Filipenses. A salvação é pela fé. Mas ela traz palavra de galardão a respeito de aonde nós dedicamos a nossa vida, o nosso tempo, aonde está o nosso coração. E para ser, irmãos, olha só o apóstolo Paulo, como é importante as lições que ele dá. Versículo 19 em diante, ele diz assim: porque sendo livre, para com todos eu fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Sabe o que é isso? É serviço, é dedicação. Ele se fez servo, ele se dedicou à obra do Senhor, ele se dedicou àquilo que o Senhor colocou no seu coração. E quando eu falo de dedicação e serviço, nas coisas espirituais, você tem dedicado, você tem praticado algum serviço, aquilo que o Senhor colocou no seu coração? Paulo, ele está agindo com sabedoria, de acordo com o seu chamado, com o propósito de vida que ele recebeu. Qual é o propósito que ele recebeu? Versículo 16: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim de anunciar, eu não anunciar o evangelho. O propósito da vida dele era anunciar o evangelho. Então ele corria, ele se dedicava, ele praticava o serviço que lhe foi entregue para fazer. E a gente às vezes fica perdendo tempo com tantas coisas e não se dedica e não atua e não trabalha no propósito que Deus tem para nós. Mas, pastor, eu não sei qual é o propósito que Deus tem na minha vida. Bom, mesmo que você não saiba, eu vou te falar pelo menos um propósito. O propósito é servir a Deus na igreja, vir na igreja ouvir a palavra. É o princípio de tudo. Mas se nem isso, às vezes a gente se propõe. Às vezes as outras coisas são mais importantes do que vir à igreja ouvir a palavra de Deus. Entende o que eu quero dizer? Aonde está a cegueira da nossa vida nessa terra? Aonde está os nossos olhos tampados? Nós não estamos vendo. Ah, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sirvo a Deus. Serve mesmo? Era para este culto, hoje está lotado de pessoas. Mas muitos preferem ficar em casa, servir a Deus em casa, ver um vídeo, uma pregação na televisão, debaixo de um cobertor, mas sem fazer parte do corpo de Cristo, sem receber o alimento que vem fresquinho do céu, porque às vezes o alimento que a gente recebe em casa já é o do outro dia, já apodreceu, já não era para ser aquele alimento que a gente deveria se alimentar. Deus tem, irmãos, um propósito para todos. E nós precisamos encontrar esse propósito, assim como Paulo encontrou. O atleta, ele tem o seu propósito e ele luta por aquilo.
Os jogadores da seleção, eles estão lá se dedicando, trabalhando, treinando, passando frio, passando calor e um monte de coisa, porque pensa que é só maravilha, não é não, é pressão psicológica, é depressão, é ataque maligno, é tentação, é um monte de coisa lá acontecendo com eles. E eles estão ali firme e forte por um propósito: ganhar a Copa do Mundo, receber aquele troféu que, passando alguns anos, vai ficar lá na prateleira, igual os troféus do Evandro que está lá na loja, lá em cima, no segundo andar, empoeirado lá. Cadê o Evandro? Tá aí. Todo mundo aí, né, deve ter algum troféu, alguma medalha que ganhou, deve estar lá na gaveta, lá no último lá. Você lembra daquilo lá? Só se você pegar na mão para lembrar. Mas a coroa eterna, irmão, ela vai ficar na nossa cabeça eternamente. Quando nós formos convocados, não a seleção, lá no céu, Jesus falar: vem, vinde bendito do meu Pai, recebei o galardão, a coroa que vos está preparada. Vinde bendito do meu Pai. Você vai sentar lá na mesa, naquele banquete celestial com o Senhor Jesus, a coroa vai estar na tua cabeça, não vai estar numa gaveta. Quando for a época do milênio e você for vir descer com a igreja de Cristo para reinar, a coroa vai estar na tua cabeça. A coroa vai estar na tua cabeça. Para sempre. Eterno. Lá não vai ter esse negócio de soberba, um é maior do que o outro. Mas os galardões são diferentes. Porque os galardões são iguais relacionamento com Deus. As obras são diferentes. Eu não vou poder prestar conta da minha obra igual Billy Graham vai prestar conta das obras dele. Quanto de almas que ele não levou a Cristo. Mas relacionamento é individual, cada um com Deus. O relacionamento com Deus, ele é parecido com a ilustração que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes sobre o mar. Quem aqui já foi na praia? Já viu o mar aqui perto? É bastante gente. Eu fui quando eu era criança. Então você que foi, você pode dizer que conhece o mar. É ou não é? Só que aquele que mora lá na praia, ele pode dizer que conhece o mar. Mais do que você. Sim ou não? Aqueles pessoal que fica andando de jet ski, dando volta nas pessoas na beira da praia, ele pode dizer que conhece o mar mais do que aqueles que moram lá e do que você. Porque ele já navega no mar, sim ou não? Agora, aqueles que vão pescar, os pescadores que vão lá em alto mar, eles podem dizer que conhecem o mar melhor do que aqueles que ficam só na praia. Porque eles navegam lá pro meio. E assim vai. Aqueles que dirigem os navios, bem grandes, cargueiros ou cruzeiros, eles podem dizer que conhecem o mar melhor do que aqueles pescadores que vão até certa distância. E os mergulhadores que vão até lá no fundo do mar? Eles conhecem o mar melhor do que aqueles que simplesmente ficam lá em cima. Mas ninguém conhece o mar em sua plenitude. Até a NASA conhece mais do espaço sideral através dos telescópios do que os fundos dos oceanos. Pode pesquisar isso. Assim é Deus. Os níveis de relacionamentos. Uns conhecem a praia só de ver pela televisão, outros já foram, outros navegam, outros vão no fundo do mar. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Uns oram de vez em quando, outros oram bastante. Uns têm intimidade para dizer papai e o fogo cai do céu, igual Elias. Outros têm que orar 2, 3 horas para ouvir um sopro. Não se discute relacionamento com Deus. Mas o importante é que todos nós busquemos conhecê-lo. O importante é que todos nós busquemos mais dele, porque é infinito. É infinito. Qual é o seu propósito? Qual tem sido a sua corrida? Será que você não está se frustrando? E o culto de hoje tem falado muito sobre o filho pródigo,
sobre murmuração, sobre viver reclamando, sobre estar quase caindo no laço do passarinheiro? Será que as frustrações da sua vida, será que os tombos que você tem tomado, será que as coisas não estão dando certo porque você está correndo a corrida errada? Porque você está dedicando as suas forças na direção errada? Dedique as suas forças para Deus. Busque, como Paulo, exercer o seu chamado, a sua vocação para as coisas de Deus. Dá o seu melhor para o seu propósito com Deus. Paulo tinha disciplina, irmãos, e foco. Ele sabia o que ele queria. Ele queria edificar a igreja de Corinto. Ele queria ganhar almas. Ele abria mão, ele renunciava a direitos, coisas lícitas, para não colocar tropeço. E nós, quantas vezes que nós, como cristãos, ao invés de fazer igual Paulo, que vigiava, renunciava, fazia sacrifícios para que as pessoas se salvassem, nós muitas vezes levamos as pessoas no buraco com o nosso testemunho. Como, pastor? Não, só que você está aqui, você está testemunhando que você é um cristão. As pessoas veem, talvez ninguém te vê, mas nós estamos cercados de uma nuvem de testemunha. Abra lá no telão, Maria, Hebreus 12, 1 e 2. Irmãos, vigia, jovem, vigia com as suas atitudes na rua, no trabalho, com aquilo que você posta nas suas redes sociais. As pessoas estão te vendo. E às vezes você era para ser uma pessoa para ganhar almas para Jesus, aí a pessoa olha o que você está fazendo, ou postando, ou vivendo e fala, para ser crente desse jeito? Às vezes você poderia ser um testemunho de bênção, falar, esse jovem ele está firme na igreja, olha, ele está indo para a igreja. Aí a pessoa murmura, fala, está indo na igreja fazer o que lá? Para viver desse jeito, para falar isso, para xingar, para falar palavrão? Isso serve não só para os jovens, para os adultos, para as irmãs, para os irmãos. Olha lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Não pensa, irmão, que ninguém está te vendo, viu? Além do Espírito Santo, Deus, sempre tem alguém que está vendo o que você está fazendo. E uma hora vai alguém falar em cima do telhado aquilo que você está fazendo errado. Todo mundo vai perceber. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. Olha aí a corrida de novo. Para onde nós vamos correr? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É aquilo que a irmã Regiane falou na sua ministração. Correr, mas não correr com pressa de chegar logo, mas correr com paciência. A carreira que nos está proposta. Que carreira é essa, irmão? Aquela que nos levará a uma coroa celestial e eterna. Abra, Maria, em Filipenses 3,14. Filipenses 3,14. Prossigo para o alto. Para onde a gente deve correr? Para o alto. Pelo prêmio, mais uma vez aí tem um prêmio em jogo, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler esses versículos de Filipenses 3. Vou ler até o 10 em diante, só que na versão a mensagem. A versão a mensagem ela não é pode ser considerada uma tradução da Bíblia. Ela é uma parafrase, um comentário. Mas é confiável, pois tem muitos homens, os teólogos bem instruídos, que supervisionaram o trabalho de tradução do inglês para o português, por exemplo, Luiz Saião, um hebraísta renomado. Preste atenção. Diz assim, vou ler a partir do versículo 10, Filipenses 10. Desisti daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente. Feche os seus olhos e apenas ouça essas palavras. Experimentar o poder de sua ressurreição
ser companheiro de seu sofrimento e ir com ele até a morte. Paulo falando. Tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos. Este é o prêmio. Não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já o tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, Paulo falando, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus. Estou correndo, estou correndo, estou correndo e não vou voltar atrás. Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Quem é o alvo? Jesus. Se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos que um compromisso total, Deus vai clarear a vista embaçada de vocês. Esse é o propósito dessa mensagem dessa noite. E vocês vão enxergar, agora que estamos no caminho certo, permaneçamos nele. Amigos, fiquem firmes comigo. Paulo dizendo: observem os que correm a mesma carreira e prosseguem para o mesmo alvo. Observe a perseverança daqueles que não desistem. Observe a pastora Shirley. Observe o irmão aí do teu lado, que você sabe que está passando uma luta terrível, mas ele não desiste. Muita gente está tomando outros caminhos, escolhendo outros alvos e tentando levar vocês com ele. Toma cuidado. Já adverti vocês várias vezes desse perigo. Infelizmente, preciso fazê-lo de novo. Tudo o que eles querem é um caminho fácil. Eles odeiam a cruz de Cristo, mas o caminho fácil é um beco sem saída. E é isso que Deus está tentando te livrar nessa noite, de entrar em um beco sem saída. Os que vivem assim transformam o próprio estômago em seu Deus. Seus arrotos são os seus louvores. Eles só conseguem pensar no próprio apetite. Mas a vida que temos é muito melhor. Somos cidadãos dos altos céus. Esperamos a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo terrestre em um corpo glorioso como o dele. Ele nos fará belos e perfeitos com o mesmo poder que deixa tudo como deve ser, em toda parte. Peça perdão, irmão, se você estava trilhando outros caminhos. Abra o seu coração e rume a partir de hoje para o alvo, que é Cristo. Deixe de lado as distrações, deixe de lado os conselhos do homem mau, os conselhos do inimigo, dos amigos. O caminho fácil, o caminho largo, ele conduz à perdição. Mas o caminho de perseverança, de disciplina, de oração, de jejum, de leitura da palavra, de deixar amigos que estão trazendo más influências, de deixar de seguir nas redes sociais aquilo que não presta, de deixar de lado as más conversações, as palavras feias, palavrões. O caminho da renúncia, esse leva para o alvo que é Cristo. O caminho do sacrifício. Que sacrifício, pastor? O sacrifício de deixar o celular de lado para orar um pouco. O sacrifício de deixar de lado a televisão para vir à igreja, para fazer uma leitura bíblica. O sacrifício de comer aquilo que você mais deseja para fazer um jejum, uma consagração. Que sacrifício, pastor? O sacrifício de deixar de lado um namoro pecaminoso, de deixar de lado um ficar aqui, um ficar acolá, para poder ser santo na presença do Senhor. O deixar de lado os seus próprios interesses para fazer com que o seu casamento seja abençoado e ver os interesses do casal, interesses
deixar de lado muitas vezes o trabalho para poder dedicar ao propósito de Deus, deixar de lado muitas vezes uma, um lazer para fazer uma boa obra na obra do Senhor. Isso é caminhar na direção do alvo. Isso é imitar o apóstolo Paulo e observar os seus conselhos, para que verdadeiramente você possa receber a coroa da vida eterna. Você nessa noite, o Espírito Santo falou ao seu coração de alguma dessas formas. De alguma forma aí você sentiu que Deus tratou com você. É isso mesmo, porque Deus mandou trazer essa palavra para pessoas específicas nessa noite, porque Deus deseja o seu melhor, Ele te ama. Ele não quer ver você num beco sem saída, Ele não quer ver você perecer, Ele não quer ver você quebrar a cara, Ele não quer ver você ser destruído, Ele quer ver você ser abençoado e estar firme na presença do Senhor. E é hoje a virada de chave. Se você crê, vamos se colocar de pé, vamos fazer uma